Quero primeiramente, senador Paim, externar minha solidariedade à família do pastor apóstolo Afif Arão, que faleceu ontem na cidade de Manaus e está sendo sepultado agora à tarde. Acredito que já tenha sido sepultado lá em Rio Branco. É um líder religioso de grande respeitabilidade, que teve um trabalho excepcional, e exatamente por isso eu estou apresentando um voto de pesar, um requerimento solicitando um voto de pesar por ocasião do falecimento ocorrido no domingo, dia 1º de julho de 2012, do apóstolo Afif Arão, um dos maiores líderes espirituais do estado do Acre. Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno, e ouvido o plenário da Casa, que seja consignado nos anais do Senado Federal voto de pesar por ocasião do falecimento do apóstolo Afif Arão, um dos maiores líderes espirituais do estado do Acre. Requeiro ainda que este voto de pesar seja encaminhado ao conhecimento de seus pais, Zeli Alves da Costa e Cisnande Salles da Costa, dos filhos Lucas e Daiane, e de sua esposa e companheira de vida, apóstola Deise Costa, e por seu intermédio aos membros da Igreja Renovada. Afif Arão é um acriano de Sena Madureira e completaria 48 anos de idade no próximo dia 8 de agosto, formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre e em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, e deixa um legado de fé, esperança e uma vida dedicada à obra de Deus. Um sonhador e plantador de sementes, junto com sua esposa, levantou o maior ministério da visão celular no estado do Acre, a Igreja Renovada, da qual era líder, reúne hoje mais de 5.000 integrantes. Afif Arão era conhecido por seu carisma e conseguia arrebanhar multidões em torno da palavra de Deus. Prova disso eram as marchas para Jesus que, neste ano de 2012, ao lado de várias autoridades do Estado, levaram mais de 50.000 pessoas às ruas e foram consideradas o maior evento evangélico do Acre. Afif Arão gozava de grande prestígio em todos os setores da sociedade, inclusive com reconhecimento internacional por sua dedicação ao Evangelho, contribuindo ainda com outros estados brasileiros. Quero deixar aqui a minha irrestrita solidariedade à família do pastor apóstolo Afif Arão e dizer que nós todos, tanto o governo do estado do Acre quanto a prefeitura de Rio Branco, os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, e tenho certeza que o senador Jorge Viana e eu estou fazendo também, temos um grande reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo pastor apóstolo Afif Arão, que conseguiu fazer a maior igreja renovada do Acre e conseguiu com isso um grande número de seguidores. E outro aspecto que marcava muito a vida do apóstolo Afif Arão é que ele contava com o respeito de todas as denominações evangélicas. Era uma liderança que reunia todos os requisitos de respeitabilidade, de carisma, e por isso era seguido por um grande número de fiéis. E nesse sentido a Igreja Batista do Bosque fez publicar uma nota de pesar na imprensa acreana, e eu quero também fazer um registro dessa nota de pesar, solicitando, senador Paim, que seja registrado na íntegra nos anais do Senado. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento. Caiu um príncipe em Israel. Foi num domingo, dia do Senhor, dia em que os pastores servem a Deus, sendo percebidos pela comunidade de discípulos com mais intensidade.
dia em que os pastores cantam, louvam, pregam, ministram, oram pelo seu povo e recebe dele a intercessão. Foi num domingo que Deus escolheu convocar seu filho Arão. Nos domingos, o apóstolo Afif Arão passou seguramente os melhores dias de sua vida na terra. E neste domingo, louvamos a Deus que deu ao apóstolo Afif Arão uma grande recompensa, a coroa da glória. Fecha aspas, que foi essa nota da Igreja Batista do Bosque, de Rio Branco. Aos seus pais, Celi Alves da Costa e Cisnandes Salles da Costa, aos filhos Lucas e Daiane e a apóstola Deise Costa, sua companheira de vida e de ministério, a nossa mais irrestrita solidariedade, votos de pesar e oração, no sentido de que Deus conforte essa família e mantenha essa família sempre unida na fé, fazendo aquilo que o apóstolo Afif Arão fez com mais sentimento, com mais gosto, com mais vocação, que foi pregar o Evangelho e conduzir milhares e milhares de pessoas no caminho do bem, mostrando que o caminho da paz, o caminho do bem é o melhor caminho para uma sociedade justa e fraterna que sempre todos desejamos para todas as famílias acrianas e brasileiras. Era esse, senhor presidente, o meu registro inicial e gostaria de aproveitar também esse momento da segunda-feira para reforçar o que já disse aqui na última quinta-feira, que era o esforço que todos os partidos estavam fazendo na última semana de junho, que era para a realização das suas convenções e definição das suas candidaturas. E assim foi também no estado do Acre, com os nossos 22 municípios. A gente realizou convenções em todos esses municípios. Tive a oportunidade, apesar da nossa agenda sempre muito puxada, mas consegui estar presente em 16 das 22 convenções do Partido dos Trabalhadores no Acre, e dessa forma levar a minha contribuição, juntamente com o governador Tião Viana, o senador Jorge Viana também pôde estar em algumas delas, no sentido de convocar a população a refletir nesse momento em que acontecem as eleições, que é exatamente o período para fazer o grande debate a respeito de quais são as prioridades para cada uma das prefeituras, quais são os grandes problemas que afetam a vida das pessoas em cada um dos municípios e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas participem, porque a política, apesar de um grande esforço no sentido de classificar a política como sendo uma atividade suja, uma atividade que não deve inspirar aos mais jovens, a gente tem feito exatamente o caminho inverso. A gente tem convocado a juventude e tem insistido num discurso de que nós temos que fazer um pacto de gerações na política. Ou seja, é chegada a hora de chamar os jovens a assumirem mais e mais as suas responsabilidades e, na medida do possível, se prepararem para assumir a condução. Porque a política é o melhor caminho para se promover justiça social, para se promover inclusão social, e é esse o caminho que foi trilhado pelo presidente Lula, é esse o caminho que está sendo trilhado pela presidenta Dilma, e da mesma forma a gente quer que essas eleições municipais sejam eleições bem-sucedidas no sentido da gente escolher líderes municipais comprometidos, atentos aos clamores das suas comunidades e principalmente que reúnam competência técnica e sensibilidade política na hora de tomada das decisões. E diante dessa reflexão a respeito do Pacto de Gerações, o Partido dos Trabalhadores do Acre procurou, na medida do possível, priorizar as candidaturas jovens. Foi assim na capital, Rio Branco, a mais importante cidade do Acre. Trabalhamos com a candidatura do Marcos Alexandre, que é um jovem engenheiro
que tem na sua chapa como candidato a vice-prefeito, o professor Márcio Batista, que também é um jovem educador, sonhador, e formam juntos uma chapa pautada pelo espírito jovem, mas com muita competência, muita determinação. E da mesma forma aconteceu lá no município de Tarauacá, aonde temos o jovem Dr. Rodrigo, um médico, sanitarista, obstetra, que tem uma relação muito fraterna com a comunidade. Também foi homologado como candidato a prefeito lá de Tarauacá, um jovem, o Dr. Rodrigo. Lá na cidade de Epitaciolândia também temos outro jovem, o Marcos Fernandes, professor de História, também um jovem sonhador, com toda a energia e toda a disposição de fazer um bom trabalho. É uma jovem liderança que conhece profundamente os problemas da cidade, da região, e está disposto a colocar a sua vida, se doar completamente para fazer um trabalho em benefício da comunidade ali do município de Epitaciolândia. A mesma coisa a gente pode dizer de Sena Madureira, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Acre. Nessa cidade também foi escolhido o jovem Mano Rufino, juntamente com o outro de espírito jovem, o filósofo, jornalista e professor, ativista cultural, Hermano Filho, como vice. Então a gente tem também mais um jovem lá em Sena Madureira, mostrando esse esforço no sentido de revitalizar a política com pessoas jovens assumindo os postos de comando. O outro aspecto, senador Paim, que eu gostaria de reforçar, é que a Frente Popular do Acre, ela tem, além de feito essa aposta na juventude, que é algo que tem acontecido desde os primeiros momentos. Quando Jorge Viana foi candidato ao governo em 1990, ele tinha 30 anos. Depois ele acabou sendo eleito governador com 38 anos. E dessa maneira, a cada nova eleição, a Frente Popular do Acre, com o Partido dos Trabalhadores sendo uma espécie de cabeça dessa aliança, sempre tem apostado em candidaturas jovens, tem apostado em novas lideranças. E o outro aspecto que a gente deve considerar é que todos os partidos integrantes da Frente Popular têm candidatos a prefeito em algum dos municípios do Acre. Então nós temos o PT candidato a prefeito em Rio Branco, que é a nossa capital, com Marcos Alexandre, com o vice do PCdoB, Márcio Batista, mas já em Cruzeiro do Sul, que é o segundo maior colégio eleitoral, nós temos um candidato a prefeito que é do PV, do Partido Verde, o deputado Henrique Afonso, tendo como vice o professor Marcelo Siqueira, do Partido dos Trabalhadores. Aí a gente vai no município de Acrelândia, o candidato a prefeito é do PSDC e o vice é do PCdoB. Quando a gente vai no município de Capixaba, o candidato a prefeito já é do PCdoB e o vice é do Partido dos Trabalhadores. E assim, a gente vai pegando em cada um dos municípios. Sena Madureira, o candidato Mano Rufino, o jovem Mano Rufino, é do PR, partido do nosso ministro Marcelo Crivella. Ele que é o candidato a prefeito, com o vice do PCdoB. Então, dessa maneira, um dos aspectos que está presente na análise política, da conjuntura política do Acre nos dias de hoje, é que a Frente Popular do Acre, formada originariamente pelo PT, PCdoB, PSB, PDT, PSB, e com o conjunto PV e outros partidos, é uma frente que procura dar oportunidade para cada um dos partidos que a integram. E dessa maneira a gente tem conseguido trazer essa trajetória de vitórias e de realizações. A realidade do Acre é uma realidade que vem mudando para melhor ao longo dos últimos 13 anos, justamente porque tem sido feita essa política de revezamento e de interação entre os partidos, aonde a cada momento tem uma novidade surgindo. Por exemplo, nas últimas eleições de 2010, senador Paim,
nós tínhamos 2 vagas para o Senado. A primeira vaga foi disputada pelo senador Jorge Viana, que foi eleito. A segunda vaga já era um candidato, um companheiro do PCdoB. Não vencemos na segunda vaga, porque quem venceu foi o Petecão. Mas houve uma distribuição entre os candidatos, entre os partidos da Frente Popular. E dessa mesma forma, a gente tem feito essas composições e o resultado disso tem sido um conjunto de vitórias importantes e, mais que isso, muitas realizações que têm contribuído para melhorar a vida do povo acreano. E volto a repetir aqui, senador Paim, às vezes tem pronunciamentos que procuram criar uma cortina de fumaça sobre a verdadeira realidade, dizendo que os nossos pronunciamentos ou que a forma de como a gente conduz a política do Acre deixa passar a ideia de que nós queremos vender o Acre como um paraíso. Não se trata disso. Nós estamos falando de uma realidade que era muito pior e que deu passos significativos, mas está muito além da gente... estamos ainda muito distantes do Acre dos nossos sonhos, com condições de vidas dignas para todos. A gente tem um índice de pobreza muito alto ainda, temos um índice de analfabetismo ainda muito alto a ser superado, nós temos indicadores sociais muito desfavoráveis no estado do Acre, e os esforços todos que têm sido empreendidos pelo governador Tião Viana, pelos nossos prefeitos, com a ajuda da nossa presidenta Dilma, com a ajuda que tivemos do presidente Lula, esses esforços todos contribuíram para a gente dar um salto no sentido de nos aproximar da realidade nacional. Mas, certamente, precisamos de muitos anos de trabalho ainda para poder chegar aos patamares mínimos de dignidade para todos os cidadãos acreanos. O governador Binho, quando estava no exercício do seu mandato, ele costumava dizer que o Acre participava com os demais estados brasileiros de uma corrida, só que todos os outros estados haviam saído muito na frente. Então, por mais que a gente acelerasse mais o nosso motor, a gente poderia se aproximar dos que estavam na frente, mas dificilmente a gente passaria num curto espaço de tempo. E é exatamente isso, quando a gente pega os indicadores nacionais, seja da educação, seja de saúde pública, a gente tem avanços significativos conseguidos nos últimos 13 anos pelo governo do estado do Acre, mas seguramente a gente precisa de dar passos mais importantes ainda, com muito mais trabalho, com muito mais determinação, com muito mais dedicação para a gente atingir patamares mais elevados. Então, senador Paim, quando eu trago aqui essa reflexão a respeito desse período das eleições municipais, é justamente para conclamar a sociedade de todos os municípios do Acre a fazerem essa reflexão, a questionarem os seus candidatos, a fazerem uma reflexão profunda sobre quais são os problemas vividos em cada um dos municípios e quais propostas os candidatos trazem para a superação desses problemas. Tem municípios que estão em situação absolutamente deplorável por causa de gestões que não tiveram o cuidado de tratar dos problemas com o devido respeito e cuidado com a comunidade, e tem outros municípios que conseguiram alguns avanços, mas precisam de um choque de gestão também. Então, esse momento do período eleitoral é o momento em que as pessoas devem se dedicar a essa reflexão, e quanto mais debate houver no sentido de identificar quais são os verdadeiros problemas e os passos que devem ser dados, melhor para todos os munícipes que vão escolher seus representantes e certamente se sentirão mais felizes com os resultados do trabalho que esses futuros prefeitos desenvolverão. Então, da nossa parte, da parte do Partido dos Trabalhadores, a gente vai estar procurando incentivar o bom debate.
debate, tanto eu quanto o senador Jorge Viana, tenho certeza que o governador Tião também vai estar empenhado nesse sentido, e a gente espera sempre o melhor para o Acre e para cada um dos municípios. E aonde a gente tem passado, a gente tem procurado fazer essa reflexão de maneira transparente, porque esse nosso momento de exercício da democracia é um momento muito especial, foi fruto de conquistas. Esse nosso direito ao voto foi um direito adquirido com muito esforço, e a gente tem que valorizar ao máximo, porque se a gente não valorizar essa nossa democracia, quem vai valorizar? Então, exatamente por isso, a gente quer conclamar as pessoas a participarem. Quanto mais participação, melhor, com questionamento, com perguntas e com exigências, e principalmente exigência de compromisso, porque os candidatos precisam assumir compromissos frente aos problemas mais cruciais que a população enfrenta. E a gente espera que esse período de campanha eleitoral seja um período frutífero, no sentido de muitos compromissos serem assumidos e de preferência que sejam cumpridos. Era isso, senador Paim, muito obrigado.